O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: C. Por ignorância. Fiz o contrário. Revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. a Santa Igreja Católica e São Miguel Arcanjo. O pensamento da Igreja sobre São Miguel. A Santa Igreja Católica e São Miguel Arcanjo. O pensamento da Igreja sobre São Miguel. Toda vez que na Santa Igreja algo de valoroso ocorre, deve-se honrar São Miguel. São Gregório Magno. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não. Venho como chefe do exército do Senhor. Livro de Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Livro de Daniel capítulo 10, versículo 13. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda a não ser Miguel, vosso chefe. Livro de Daniel capítulo 10, versículo 22. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Livro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execução, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Epístola de São Judas capítulo 1, versículo 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Livro do Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Disse o Papa Beato Pio IX. São Miguel é quem tem maior capacidade para exterminar as forças malditas, filhas de Satanás, que geraram a ruína da sociedade cristã. A visão diabólica do Papa Leão XIII. Muitos de nós recordamos que, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, os celebrantes e os fiéis, no fim de cada missa, ajoelhavam-se para rezar uma oração a Nossa Senhora, a Salve Rainha, e outra a São Miguel Arcanjo. Reportamo-nos ao texto desta bonita oração que pode ser rezada por todos para seu próprio benefício. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Como é que nasceu esta oração? Descreve-nos Padre Domênico Pequenino. Não me lembro exatamente do ano. Uma manhã, o grande pontífice Leão XIII tinha celebrado a Santa Missa e estava a assistir a uma outra adiação de graças, como de costume. De repente, viu-se ele virar energicamente a cabeça, depois de fixar qualquer coisa intensamente, sobre a cabeça do celebrante. Mantinha-se imóvel, sem pestanejar, mas com uma expressão de terror e de admiração, tendo seu rosto mudado de cor. Adivinhava-se nele qualquer coisa de estranho, de grande. Finalmente voltando a si, bate ligeira, mas energicamente com a mão, levanta-se. Dirige-se ao seu escritório particular. Os mais próximos seguem-no com preocupação e ansiedade. E perguntam-lhe em voz baixa: Santo Padre, não se sente bem? Precisa-se alguma coisa? Responde: nada, nada. Depois de uma meia hora manda chamar o secretário da Congregação dos Ritos, e estendendo-lhe uma folha de papel, manda fazê-la imprimir e enviar a todos os ordinários do mundo. Que assunto continha? A oração que rezávamos no fim da missa com o povo, com a súplica a Maria e a invocação ardente ao príncipe das milícias celestes, implorando a Deus que precipite Satanás no inferno. Naquele escrito ordenava-se igualmente que as orações fossem rezadas de joelhos. Também foi publicado no jornal La Settimana del Clero, em 30 de março de 1947, não sendo citada a fonte que deu origem à notícia. Será contudo notada a maneira insólita como esta oração, enviada aos ordinários em 1886, foi mandada rezar. Para confirmar aquilo que o Padre Domênico escreveu, dispomos do testemunho irrefutável do cardeal Natale Rocca, que na sua carta pastoral para a Quaresma, emanada de Bolonha em 1946, diz: Foi mesmo Leão XIII quem redigiu esta oração. A frase, Satanás e os outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para perder as almas, tem uma explicação histórica que o seu secretário particular Monsenhor Rinaldo Angeli nos contou várias vezes. Leão XIII teve verdadeiramente a visão de espíritos infernais que se adensavam sobre a cidade eterna, Roma, e foi desta experiência que nasceu a oração que ele quis que toda a igreja rezasse. Ele rezava esta oração com voz viva e vibrante. Ouvimos-la muitas vezes na Basílica do Vaticano. Mas isto não é tudo. Ele escreveu também por suas próprias mãos um exorcismo especial que figura no ritual romano. Recomendava aos bispos e aos sacerdotes que rezassem muitas vezes estes exorcismos nas suas dioceses e paróquias. Ele próprio fazia muitas vezes durante o dia. Também é interessante ter em conta um outro acontecimento que reforça ainda mais o valor desta oração que se rezava no fim de cada missa. Pio XI quis que, ao serem rezadas estas orações, se pusesse uma intenção particular pela Rússia.
Nesta alocução, depois de ter lembrado as orações pela Rússia que ele próprio tinha pedido a todos os fiéis a quando da festa do patriarca São José em 19 de março de 1930, e, depois de ter lembrado a perseguição religiosa na Rússia, concluiu com estas palavras: e para que todos possam sem fadiga e sem obstáculos continuar esta santa cruzada, decidimos que as orações que o nosso bem-amado predecessor Leão XIII ordenou aos sacerdotes e aos fiéis que rezassem depois da missa, sejam ditas por esta intenção particular, isto é, pela Rússia. Que os bispos e o clero secular e regular tomem ao seu cuidado informar os fiéis e aqueles que assistem ao santo sacrifício, e que não se esqueçam de lhes lembrar estas orações. Conforme se pode constatar, a presença aterrorizadora de Satanás foi claramente tida em conta pelo pontífice, e a intenção que Pio XI tinha acrescentado visava mesmo o fundamento das falsas doutrinas difundidas no nosso século, que envenenaram não só a vida dos povos, mas também dos próprios teólogos. Se a disposição tomada por Pio XI não foi respeitada, a falta deve-se àqueles a quem tinha sido confiada. Inseria-se perfeitamente no âmbito dos avisos carismáticos que o Senhor havia dado à humanidade através das aparições de Fátima, embora mantendo-se independente desta. Fátima ainda era desconhecida do mundo. Deus, na primeira luta, venceu. Servindo-se do arcanjo São Miguel, devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante também, como outrora. Com o socorro e a ajuda deste arcanjo bendito. São Pio X. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. O Papa Pio XII proclamou em 8 de maio de 1940 que é urgente hoje, mais do que nunca, recorrer à proteção de São Miguel. Lembrando que ele é o protetor e o defensor da Igreja dos fiéis, o guardião do paraíso, o apresentador das almas junto de Deus, o anjo da paz e o vencedor de Satanás. disse o Papa Pio XII em 8 de maio de 1945. Desfraldai o estandarte do insigne arcanjo. Repetiu o seu grito. Quem é como Deus? Os anjos existem, são enviados pela divina providência, para que nos ajudem a alcançar a santidade de vida. São João Paulo II. Cobrimos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder. A lei da oração é a lei da fé. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1124. O pensamento da Igreja, a família de Deus, no Novo Testamento, acerca da ação de São Miguel em serviço deste povo, como encarregado do Altíssimo para o defender e guardar, está bem patente na liturgia universal segundo aquela norma consagrada. Isto é, a lei que rege a oração oficial da Igreja, aprovada pelo Sumo Pontífice, é a lei que rege a nossa crença. Quem como Deus?
Dentre outros documentos sobre São Miguel, dos papas antigos, Sua Santidade João Paulo II, na sua visita de 24 de maio de 1987, ao Santuário de São Miguel, no Monte Gargano, na Itália, fez um discurso. Não é uma encíclica, mas mostra-nos o pensar da Igreja sobre a atualidade do culto ao príncipe e grande chefe dos anjos. No mundo de hoje. Após o encontro com a população, João Paulo II realizou uma breve visita ao Santuário de São Miguel Arcanjo, templo ali construído para relembrar as aparições de São Miguel nos anos de 490, 492, 493 e 1656. Sua Santidade João Paulo II faz eco neste discurso daquilo que os últimos pontífices têm dito ao povo cristão para que recorra a São Miguel, nesta luta tremenda entre as forças do bem e do mal, chefiadas, respectivamente, pelo glorioso arcanjo São Miguel, chefe dos exércitos de Deus e Satanás, chefe dos demônios caídos. O triunfo final e completo será de São Miguel com os seus anjos. Como dizem as Sagradas Escrituras, que pelejaram contra o dragão, o diabo e seus seguidores, precipitando-os para sempre nos abismos infernais. Não esqueçam a oração de São Miguel Arcanjo. Ainda que não seja a mais recitada ao final das missas, como acontecia antigamente, a oração a São Miguel Arcanjo continua sendo um auxílio poderoso na batalha contra as forças das trevas e contra o espírito deste mundo. Toda vez que na Santa Igreja algo de valoroso ocorre, deve-se honrar São Miguel. São Gregório Magno. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não. Venho como chefe do exército do Senhor. Livro de Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Livro de Daniel capítulo 10, versículo 13. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda a não ser Miguel, vosso chefe. Livro de Daniel capítulo 10, versículo 22. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Livro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Epístola de São Judas capítulo 1, versículo 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Livro do Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8.
Depois de receber em 1884 uma visão terrível de forças diabólicas prestes a serem soltas na Terra, o Papa Leão XIII escreveu de próprio punho a oração a São Miguel, ordenando que ela fosse recitada logo em seguida a todas as missas rezadas no rito latino. A oração ao arcanjo tornou-se parte das chamadas orações leoninas, as quais foram deixadas de lado pela reforma litúrgica da década de 1960. Em 1994, porém, o Papa São João Paulo II fez notar a ausência dessa oração, e pediu que ela fosse novamente recitada pelos fiéis. Foi no dia 24 de abril, no Vaticano, depois da tradicional oração do Regina Coeli. Que a oração nos fortaleça para aquela batalha espiritual de que fala a carta aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua virtude. É a essa mesma batalha que se refere o livro do Apocalipse, colocando diante de nossos olhos a imagem de São Miguel Arcanjo. Tinha certamente bem presente diante de si essa cena o Papa Leão XIII, quando, no final do século passado, introduziu em toda a Igreja uma oração especial a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra a maldade e as ciladas do demônio. Ainda que hoje essa oração não seja mais recitada ao término da celebração eucarística, convido todos a não esquecê-la, mas a recitá-la para obter ajuda na batalha contra as forças das trevas e contra o espírito deste mundo. Curiosamente, uma década apenas depois que essa oração deixou de ser recitada nas paróquias após as missas, o bem-aventurado Papa Paulo VI reconhecia, com pesar, as vitórias que Satanás e suas forças estavam obtendo sobre a Igreja. Em uma homilia no dia 29 de junho de 1972, ele alertava: por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Subsiste a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto. Não se tem mais confiança na Igreja, põe-se a confiança no primeiro profeta profano que nos vem falar em algum jornal ou em algum movimento social, para recorrermos a ele e lhe pedirmos se tem a fórmula da verdadeira vida. E não advertimos, em vez disso, que já somos os donos e os mestres dessa fórmula. Entrou a dúvida nas nossas consciências, e entrou pelas janelas que deviam, em vez disso, serem abertas à luz. Na Igreja reina este estado de incerteza. Acreditava-se que, depois do concílio, viria um dia de sol para a história da Igreja. Em vez disso, veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Pregamos o ecumenismo, e nos distanciamos sempre mais dos outros. Procuramos cavar abismos em vez de aterrá-los. Como aconteceu isso? Confiamos-vos o nosso pensamento. Houve a intervenção de um poder adverso. Seu nome é Diabo. A oração a São Miguel foi composta pelo Papa Leão XIII no dia 13 de outubro de 1884, exatamente 33 anos antes do Milagre do Sol, em Fátima. Seguem a versão latina original da oração e a sua tradução portuguesa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós,
príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Francisco de Sales dizia: A veneração a São Miguel é o maior remédio contra a rebeldia e a desobediência aos mandamentos de Deus, e contra o ateísmo, a ceticismo e a infidelidade. Precisamente, estes vícios são muito evidentes nos nossos tempos. Mais do que nunca na nossa era atual necessitamos da ajuda de São Miguel a fim de mantermos fiéis à fé. O ateísmo e a falta de fé estão infiltrados em todos os setores da sociedade humana. É nossa missão como fiéis católicos confessar nossa fé com valentia e gozo, e demonstrar com zelo nosso amor por Jesus Cristo. E São Boaventura disse: Nossa Senhora nos manda o príncipe São Miguel com todos os anjos, para que imediatamente os defenda das investiduras dos demônios e receba as almas de todos os que a ela continuamente se têm encomendado. O mal fugirá do meu protetor, comandante dos anjos. O grande comentador das Sagradas Escrituras, Padre Cornélio Lapide, jesuíta do século XVI, escreve: Muitos julgam que Miguel, tanto pela dignidade de natureza, como de graça e de glória, é absolutamente o primeiro e o príncipe de todos os anjos. E isso se prova, primeiro, pelo Apocalipse, onde se diz que Miguel lutou contra Lúcifer e seus anjos, resistindo a sua soberba com um brado cheio de humildade. Quem é como Deus? Portanto, assim como Lúcifer é o chefe dos demônios, Miguel é dos anjos, sendo primeiro entre os serafins. Segundo, porque a Igreja o chama de príncipe da milícia celeste, que está posto à entrada do paraíso. E é em seu nome que se celebra a festa de todos os anjos. Terceiro, porque Miguel é hoje cultuado como o protetor da Igreja, como outrora o foi da sinagoga. Finalmente, em quarto lugar, prova-se que São Miguel é o príncipe de todos os anjos, e por isso o primeiro entre os serafins, porque diz São Basílio na sua homilia: A ti, ó Miguel, general dos espíritos celestes, que por honra e dignidade está exposto à frente de todos os outros espíritos celestiais, a ti suplico. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste. Gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate contra os príncipes e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vem em auxílio dos homens que Deus criou à sua imagem e semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio. A Igreja te venera como guarda e patrono. A ti Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema felicidade. Roga ao Deus da paz que esmague o demônio debaixo dos nossos pés, para que não possa mais escravizar os homens e causar males à Igreja. Apresenta as nossas preces ao Altíssimo, a fim de que, sem demora, nos previnam as misericórdias do Senhor, e tu tenhas o poder de agarrar o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e precipitá-lo acorrentado nos abismos, de sorte que não possa mais seduzir as nações. Amém.
glorioso arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celeste, protetor das almas, eu vos chamo e invoco para que me livre-se de toda a adversidade e de todo o pecado, fazendo-me progredir no serviço de Deus e conseguindo-me dele a graça da perseverança final, para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Amém. Deus, na primeira luta, venceu. Servindo-se do arcanjo São Miguel, devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante também, como outrora. Com o socorro e a ajuda deste arcanjo bendito, São Pio X. Quem como Deus? Ó Príncipe invencível, doce São Miguel, guardai-nos no combate, orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. As mensagens da Virgem, grande São Miguel, obedecer fazei-nos, orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. Por vós, anjo imbatível, forte São Miguel, jaz Lúcifer prostrado, orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. De todo mal livrai-nos, justo São Miguel, conduzi-nos ao céu, orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. Vamos pedir a intercessão do glorioso arcanjo Miguel. O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. Guardião, príncipe dos anjos, humilde protetor. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão,
uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fulgirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, com perpétuo resplendor. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes